Então, bom dia a todos, né? Todas. Geralmente o nosso grupo é mais feminino, né? Mas mãe todo mundo tem, seja homem ou mulher, né? É, Vou pedir só para que vocês fechem o som, né? Para não dar interferência aqui, principalmente na gravação. Então, hoje a gente vai iniciar a leitura do novo livro, né? Que a gente escolheu aqui, Uma Nova Mulher, que é da Lari Pedrosa, uma consteladora que eu admiro muito. Ainda não tive a oportunidade de estar com ela presencialmente, né? Conhecer o trabalho dela de forma mais profunda, mas ainda sei que vou ter. E esse livro me toca muito porque ele fala sobre a cura da conexão da mãe e filha. Então, a gente, a gente iniciou esse projeto do Lendo do Coração com o livro Onde Estão Minhas Moedas, do Juan Garriga, que é um constelador espanhol, né? E dentro desse livro Onde Estão as Minhas Moedas, a gente fez que trabalho? A gente trabalhou a nossa relação com pai e com mãe, com as nossas origens. É, é um livro simples, mas que traz uma profundidade muito grande. Quem está aqui que participou em cada encontro, como foi tocando lugares dentro da gente, né? Mesmo muitas coisas a gente já sabendo, a gente já conhecendo, mas às vezes o nosso cabeção sabe, mas o nosso coração ainda não sentiu aquilo que a cabeça sabe. E a proposta do Lendo com o Coração, que é esse projeto que eu iniciei, que eu voltei aqui, eu iniciei primeiro o ano passado, uma honra que a minha professora Sabrina me convidou para fazer um clube do livro o ano passado, né? E a gente fez juntas e acabou não dando continuidade por motivos de cada uma, né? Assim, de continuidade. Mas eu gosto muito de ler e gosto de compartilhar. Então, assim, retornar agora com esse projeto teve um sentido maior, que era a gente conseguir absorver não só na mente, não só na nossa lógica, na, naquilo que a gente às vezes vai se enchendo de informações, né? Mas de trazer isso para o campo do sentir, né? Então, a cada encontro sempre vai ter uma proposta final, para quem puder, para quem quiser. É tudo muito livre aqui, gente. O grupo ele é gratuito, então assim, quer deixar a câmera fechada, deixa. Quer deixar a câmera aberta, deixa. Vai assistir fazendo outra coisa, porque não pode estar totalmente disponível, faça. Não consigo assistir, só consigo assistir gravado, vai estar disponível no YouTube. Então, assim, é da forma como cada um pode, sente e quer. E vai separar o seu tempo para isso, entende? Então, é muito livre o processo aqui. Em primeiro lugar, esse projeto, esse trabalho é para mim. Porque quando eu me disponibilizo a entregar, a trazer algo aqui, né? Eu preciso me aprofundar um pouco mais. E cada vez que eu me aprofundo, eu mergulho em mim. Então, é um processo de cura inicial meu primeiro. E daí, como qualquer movimento na vida que a gente faz, quando a gente vai alcançando os lugares nossos, né, e coloca isso a servir para o mundo, isso tem muita potência. Então, essa é a proposta aqui. E depois, sempre ao final dos encontros, a gente encerra a gravação e a gente abre para partilhas nossas, onde isso não fica gravado, é só para quem está ao vivo mesmo. Então, quem for sentindo de vir ao vivo, a energia é diferente. A gente sabe da troca de estar aqui numa egrégora ao vivo, né, do que assistir algo gravado e tudo, mas fica a critério de cada um. Então, após esse movimento que a gente fez, do Onde Estão Minhas Moedas, né? Onde a gente foi ali tomar um pouco do pai e da mãe, o que que eu senti essa necessidade? Que é também um projeto meu desde quando eu iniciei os meus próprios caminhos de cura, a conexão com o feminino, a cura do feminino, e isso só vem através da mãe. Não tem um outro caminho, não tem como existir cura de feminino sem reconexão com a mãe. E essa reconexão com a mãe, ela é interna, ela é sobre mim, ela é sobre esse lugar dentro de mim. Então, eu escolhi esse livro da Lari Pedrosa, né? Por quê? Porque é um livro assim que é uma linguagem mais fluida.
A proposta aqui não é um grupo só para terapeutas, é um grupo para qualquer pessoa que queira estudar, que queira ampliar a consciência, que queira destravar suas questões na vida. Então, a proposta desse livro é justamente para isso, dar acesso para as pessoas começarem a ser cutucadas, tá bom? Hoje, antes de iniciar aqui na minha meditação, nas minhas orações antes do grupo, né? Eu tenho um baralhinho aqui que chama Cartas Sistêmicas para o Feminino, né? Que é da Rosângela Carvalho, uma colega também, terapeuta, que canalizou esse trabalho das cartinhas. E eu tirei uma carta do feminino para a gente iniciar essa egrégora, né? E é muito interessante porque ela já vem com uma pergunta para ir despertando já esse olhar para a gente, né? Então ela fala assim, ó, a natureza é perfeita, pois ela respeita o seu ciclo, as suas fases e se permite viver cada uma delas. E eu, como eu tenho vivido a minha natureza feminina? Então, como você tem vivido os ciclos, a sua ciclicidade, né? A natureza tem 4 estações e nós também, mulheres, a gente passa por 4 fases dentro do mês ali nesse nosso processo cíclico. Como você tem se conectado com essas fases suas? Porque essas fases que envolvem o processo menstrual, né? Elas nos conectam com o nosso útero, que é o nosso grande diferencial, que é o que conecta com o nosso feminino de útero para útero. Então, fica a pergunta para a gente abrir esse espaço de leitura hoje e que cada uma possa tomar o que conseguir, ser despertada em lugares ainda que não foi, que essa leitura ela possa ser para todas nós um lugar de cura também interna, tá? Então, no final, a gente vai abrir aqui para as falas, tá? Então, o livro é esse aqui, Uma Nova Mulher, da Lari Pedrosa, tá? Tem várias plataformas, eu comprei na Amazon. Quem for se conectando com a leitura e sentindo de adquirir, vai ser bem-vindo. Hoje eu vou iniciar as leituras, os próximos encontros. Se alguém sentir vontade de compartilhar, lendo também, que tiver o livro, eu vou estar abrindo para isso, tá bom? Então, eu quero iniciar a leitura lá na página 9, nos prefácios. Esse livro tem 2 prefácios, do René Schubert e da Daniela Migliari, que são dois grandes amigos da Lari. René Schubert, ambos são consteladores, né? Vieram da escola também que eu estudei, e, e trazem assim, um olhar para dentro do olhar de cada um para essa nossa relação com a mãe. Então, vai ser muito positivo aqui para gente, para esse trabalho que a gente está iniciando. Recentemente, então, prefácio do René Schubert. Recentemente, na prática da escrita, concluí um texto em um livro com a reflexão. Somos feitos de muitos ou muitas, pois vejo repetidamente em minha experiência clínica como carregamos coisas por nossos pais, avós, irmãos e irmãs, parentes, ancestrais, maridos, esposas, amantes, professores, amigos, colegas, vivos, mortos, nossa infância, nossa juventude, diversas imagens, fragmentos afetivos, personagens históricos, diversas memórias afetivas, vários pedaços coloridos que fazem quem eu sou, o meu eu. Então, a gente é uma constituição de tudo isso, né? Não só da nossa ancestralidade, mas do que a gente viveu, né? Então, às vezes, a gente não teve a nossa mãe presente, mas teve outra pessoa que veio desenvolver essa função materna. E a gente absorveu muito dessa mulher também, que nos ajudou a ser mulher. Então, como tudo isso vai tendo essa representação? Às vezes um artista, alguém assim que eu admiro. Então, essa pessoa também me ajuda nessa minha constituição, né? Nesse aspecto, gostaria de evocar escritores magníficos que também o perceberam, sentiram, elucubraram e disseram: eu sou apenas uma, mas há uma multidão que me habita. Quando a gente olha para a constelação, para as árvores genealógicas, né? A gente vê, né? Eu, 2 pais, 4 avós,
8 bisavós e assim por diante, né? Como é uma progressão mesmo geométrica, né? Marguerite Yourcenar, que diz: só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, aliás, eu sou apenas uma, mas há uma multidão que me habita. Essa frase é de Marguerite Yourcenar. E só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. Essa é de Graciliano Ramos. Assim inicio o prefácio dessa incrível obra que tens à mão. Você e todos os seus que te compõem discutem, argumentam, doem, reclamam, machucam, questionam, incentivam, sorriem, choram, vivem através de você. Lendo este livro, você compreenderá por qual razão trago esta múltipla concatenação de eus. Os escritos de Clarice Pedrosa nos tocam e provocam. Falam de dinâmicas que movem a todos nós. Durante a leitura, pensei em diversas clientes que atendo e atendi e como este livro seria fundamental para elas. Uma reflexão, olhar, complemento, alerta, cumplicidade, ternura e abraço. Quantas coisas uma leitura pode representar para a gente, né? Pensei na minha relação de minha avó com minha mãe, na relação da minha mãe com a minha irmã, na nossa relação. Foi um exercício desafiador, um sentir-se, fazê-lo sem julgar, fazê-lo aprendendo a dar lugar para novas percepções e informações. Sou grata a Clarice por sua dedicação e entrega nesta escrita. Será um recurso para muitas. É muito interessante o que o René traz aqui sobre isso. Quando ele começa através da leitura, refletir sobre as relações, né? Da mãe com a mãe, da mãe com a irmã, dele com a própria mãe, mesmo sendo um homem, né? E como a cada vez que a gente faz esse movimento, como na constelação, a cada jornada interna que a gente faz com a nossa mãe, como a gente acessa lugares diferentes. Então, assim, mesmo um escritor, uma pessoa assim, que está nesse universo há anos, se ela mergulhar para olhar para a mãe com abertura, ela vai conseguir acessar ainda uma camada diferente dessa mãe. Então, esse é o universo, né? Essa é a beleza da gente sempre estar disposto e aberto a caber um pouquinho mais, sabe? Porque não cabe tudo de uma vez, é aos poucos. A escrita, a voz, discurso, forma de expressar de Clarice impacta, pois fala do corpo, fala do sentimento, fala da experiência, fala do movimento, fala do início, fala mama. Para mim é, e todos nós viemos de uma mãe. Todos nós viemos desta fonte de vida. E se aqui escrevo e você lê, é porque recebeu este presente também de sua mãe, a vida. Então, assim, todos nós somos filhos, né? É o nosso primeiro lugar no mundo. E para ser filhos, a gente veio de uma mãe e de um pai, né? Mas a mãe é que nos gestou. Então, assim, o quanto ainda esse movimento vai nos tocar a vida toda, essa simbiose que a gente viveu com a mãe ali no útero, essa dependência total para sobreviver. Sim, eu sei, não é fácil. Há dificuldades pelo caminho. Assentir não é algo natural. Eu queria falar sobre essa palavra assentir. Ela é muito usada na constelação, né? Então, quando a gente entra aqui no significado de assentir, ele é um verbo transitivo indireto, onde fala que assentir é dar permissão ou aprovação, é consentir, é estar em acordo, é concordar, é aquecer. Então, a palavra assentir, ela é muito usada na constelação, por quê? Porque eu concordo com tudo como foi. Uma frase muito usada, né? E que a gente precisa sentir ela, né? E esse sentir o concordar com tudo como foi, é muitas vezes deixando de lado, e daí vem o prefixo a,
Deixando de lado o quê? Não seria deixando de lado, mas seria assim. Obrigada, Rose. Seria assim, olhando de fora, seria essa a palavra. Olhando de fora, olhando agora como adulta, né? Os sentimentos que não me permitem concordar com tudo como foi. Então, quando eu estou muito no processo ainda de dor, de sentimentos, eu não consigo assentir. Eu não consigo olhar para a minha história, olhar para a humanidade da minha mãe, concordar com tudo como foi. Mas, ao mesmo tempo, tendo esse acolhimento comigo. Então, é um processo isso. É um processo. É um processo de concordância interna que torna tudo mais leve, com o passar do tempo e conforme a caminhada que a gente vai andando, né? Então, assentir não é algo natural. Por quê? Porque é difícil a gente concordar com o que doeu e olhar o quanto isso nos desenvolveu. É um processo que exige muita autorresponsabilidade, maturidade, que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória. Há dificuldades pelo caminho, pensamos demais, julgamos demais, queremos compensação, retribuição, queremos por vezes justiça. Ou será vingança? Não é justo? Ou será que é algo do destino? Fica perto demais, me dói, me afasto, sinto culpa, parece que abandono. Abandono-a ou me abandono? Tem manual para fazer isso do jeito correto? Eu achei isso aqui incrível que ele colocou. Essa nossa relação de dualidade com a mãe, porque ao mesmo tempo como a gente ama, como viveu toda essa simbiose, para algumas relações, quando isso é muito difícil, desafiador, né, com a mãe, então entra nesse lugar. Se eu fico perto demais, dói, porque às vezes ela alimenta minhas feridas, né? A relação alimenta minhas feridas. Se eu me afasto, eu sinto culpa. Parece que eu estou abandonando. Eu estou abandonando ela ou eu estou me abandonando porque ela está em mim. Olha que reflexão perfeita essa. Quando eu não quero me aproximar da minha mãe, quando eu não quero sentir minha mãe, quando eu não quero olhar para minha mãe, eu estou abandonando ela, eu estou abandonando eu mesma. Essa parte que eu sou constituída do feminino. Tem manual para fazer isso do jeito correto? Também quero esse manual. A vida e seus puzzles. Já nos dizia Jung, a maior carga que uma criança precisa carregar é a vida não vivida dos seus pais. Isso é uma grande verdade, gente. Por quê? Porque pais felizes, filhos felizes, né? Quando os pais carregam muitas dores, muitas questões, inevitavelmente não tem como não descarregar isso nos filhos em algum formato. Pode não ser exatamente do mesmo jeito que recebeu, mas vai ser às vezes num extremo oposto e que acaba sendo a mesma moeda. Então, cuidar da nossa própria vida é um presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Então, às vezes, a gente vai, paga terapia para os filhos, uma criança que começa a ter problema, tudo, e eu não estou dizendo que não deve buscar ajuda, mas assim, se os pais, se a mãe não olhar para si, entende? A criança, principalmente a criança da primeira infância, né, ali até os 8 anos, ela vai absorver essa carga da mãe. Ela é o reflexo do que a mãe sente. E em outro momento, no fundo, a terapia só começa realmente quando o paciente vê que quem lhe barra o caminho não é mais o pai e a mãe, mas sim ele próprio, isto é, uma parte inconsciente de sua personalidade que continua desempenhando o papel de pai e mãe. Ai, é minha culpa? Tudo eu sempre sobra para mim. Quem nunca fez essa pergunta, né? E se não for? E se for um constante descortinar de diversas portas e palcos que me habitam? Para alguns, tem uma ideia, uma cor, um suspiro, uma lágrima. Para outros, nada. Não paramos de crescer. E crescer bem, crescer dói, mas também traz amplitude e possibilidades. Isso, quando a gente olha o nosso crescimento biológico, né? Os estirões que a gente tem,
o quanto assim a gente sai do ventre da nossa mãe com extrema dependência. Daí a gente começa com a nossa primeira autonomia, que é respirar. Daí a gente depende do alimento ali, do leite, porque não consegue ainda mastigar, não tem dentes. Depois os dentes vão trazendo a autonomia do comer. Depois vem a autonomia do andar. Depois vem a autonomia da gente não precisar usar fralda mais, usar. O quanto fisiologicamente a gente tem esse processo, e ele é de anos. A gente não nasce e de repente desenvolve tudo na nossa autonomia, né? Então, assim, é sempre um passo e um avanço para cada mais que a nossa vida vai dando. E assim também dentro do nosso autoconhecimento, quando a gente começa a fazer esses mergulhos na gente, né? Então, a gente também precisa ter a paciência e a constância dessa continuidade do crescimento. Porque o quanto de amplitude e possibilidade cada etapa da nossa vida vai nos trazendo, o quanto de mais. E assim é também quando a gente se abre para o crescimento do nosso autoconhecimento, o crescimento de olhar para nós mesmos, para as nossas habilidades, para tudo que a gente pode ser, sem ficar travado, sem continuar travado nas coisas que foram nos limitando no caminho. Só posso desejar uma boa jornada pelas letras cuidadosamente sentidas e escritas pela autora. Posso dizer que é difícil ficar indiferente a estes escritos. E aproveitando o palco aberto por Larice, deixo as palavras seguirem seu ritmo. Por quantas alegrias e dores passamos, aventuras e dificuldades, risadas e conflitos. Um apartar-se e abraçar-te-me. Por quantos desafios passei para atravessar-te, para poder reconhecer-te, para reverenciar-te, para amar-te e com isso amar a vida que pulsa em mim, que segue em mim, graças a você. Danke, Mama. Isso aqui é em alemão, né? O René Schubert ele tem origem alemã, que significa obrigada, mamãe, né? E depois a gente tem o prefácio da Daniela Migliari. A Daniela Migliari, ela é uma consteladora que ela tem um livro também, Um Abraço à Sombra, e ela traz muito trabalho com a criança interior. É o processo, assim, muito forte do trabalho dela, que tem tudo a ver com a nossa mãe também, né? Dizem que um coração ferido é um coração que se abriu e experimentou as aventuras do viver. E é uma verdade, né? Quem não se abre não se arrisca, mas também não vive, né? Tanto quanto os prazeres e as alegrias, as dores e os sofrimentos fazem parte da vida de quem somos. Eles nos tocam, nos moldam e nos ensinam como lidar com a realidade em diferentes dimensões. Para além de uma compreensão racional, eles também nos preparam e nos expandem em recursos para lidar com o porvir, que chega com os muitos desafios da fase adulta. Nesse sentido, quem mais poderia nos preparar e nos ensinar tanto quanto a própria vida em si mesma? Sim, a mãe. No cheio e no vazio, na presença e na ausência, nas potências e nas impotências, nos excessos e nas faltas, vemos o rosto de nossa mãe expresso nas muitas faces da vida. Neste livro, Larice Dias Pedrosa compartilha o caminho que tem percorrido em direção à sua mãe. Seu amor por ela perfuma estas páginas do início ao fim e nos inspira a também expressá-lo de maneira tão profunda e visceral quanto a própria natureza da relação com a mãe em si mesma. Um texto assim só se apresenta quando sua mensagem tem coerência vibracional correspondente ao que a autora vive do fundo do seu ser. Isso aqui que ela trouxe é muito importante, gente. Eu vou até repetir essa frase. Que a Dani está falando aqui é que um texto que nos toca, que traz uma verdade para a gente, né? Porque quando nos toca é porque se torna, tem verdades dentro da gente. Ele só se apresenta assim quando a mensagem que está sendo passada tem coerência vibracional. Ou seja, o que é uma coerência vibracional? É quando eu vivo aquilo que eu escrevo. Não está só na minha mente, está no meu sentir, está no que eu consigo desenvolver na minha vida, correspondente ao que a autora vive, do fundo do seu ser. E na entrevista que eu deixei para vocês lá, eu vou deixar mais uma também, onde ela fala da questão que ela não teve filhos, né? E eu acho que isso é uma dor muito grande do feminino e de algumas mulheres.
que eu acredito que vai auxiliar muitas que estão ali. Quando na entrevista, né, ela vai contando sobre todo esse processo dela. Dentro do processo terapêutico, o que a gente mais escuta a gente não leva nenhum paciente, nenhum cliente para lugares que a gente não foi. Então, dentro da constelação, quando a gente faz a formação, ela não é uma formação igual a uma formação em psicologia, em medicina, em qualquer outra área. Ela é uma formação primeiro para a gente. E conforme isso foi fazendo sentido e a gente conseguiu adentrar nesses lugares, fazer mudanças na nossa vida, conseguir começar a aplicar as ordens do amor na nossa vida, né? Que também não é de um dia para a noite, não é simplesmente, ganhei recebi o diploma da formação, estou aplicando. Não, não é. Às vezes é formações, é workshops, é outras formações no nosso processo para a gente também conseguir fazer essa caminhada, né? Então, conforme a gente vai conseguindo se abrir para esses lugares, o nosso campo também vai se abrindo para esses lugares de partilhar e de auxiliar outras pessoas. Então, eu só consigo facilitar um lugar para o outro do lugar que eu fui. Senão, eu não consigo. E talvez, em termos de livros, isso seja a relação, porque alguns viram best-sellers, porque alguns livros são tão vendidos e são tão vistos e outros não, né? Porque a gente, quando está lendo, também consegue acessar o campo, né, fenomenológico de quem escreveu. E o quanto isso, ele foi uma verdade para essa pessoa. Ele não foi simplesmente para vender livros e virar um best-seller. Então, a gente acessa isso. E daí, quando a gente lê algo que é muito impactante para a gente, né? A gente fala, lê tal livro. A gente mesmo indica os livros, né? Então, isso tem a ver com esse campo também, tanto da escrita quanto da terapia. Então, aproveite, pois aqui Larice compartilha as pérolas que tem colhido neste percurso. Não como uma receita pronta, posto que cada caminho é único e intransferível, mas como uma inspiração de quem já alcançou planícies mais oxigenadas, com campos um tanto mais amplos e verdejantes. E deste lugar, ela se torna para quem queria ouvir sua voz e lança o estímulo. Segue em frente, gente, porque o oásis está à espera, logo ali. É como se ela estivesse abrindo o caminho para a gente. Ao adentrar na travessia deste deserto interior, é preciso pisar com leveza, dignidade e respeito às nossas ancestrais. Mulheres que viveram um sem número de histórias e desafios em culturas e tempos extremamente desafiadores, limitados e doloridos. São elas, as raízes, os troncos e galhos calibrosos que sustentam o fruto que em vida somos. Como alcançar o êxito de encontrar este oásis interior, de onde é possível lançar um olhar cheio para tudo o que passou? Este olhar só pode vir de uma mulher que se conciliou com a própria história. Então, novamente, o assentir que o René fala lá no prefácio dele. Nós só conseguimos encontrar o oásis. O que é um oásis? É a água brotando do chão, é fonte, é vida, é água limpa, é água purificada, é água para beber, né? E assim, aonde? No meio de um lugar seco, no meio de um deserto. Então, às vezes, a gente está vivendo um deserto e não está enxergando o oásis, né? Do nosso próprio deserto. Mas ele está ali. Então, quando a gente enxerga esse oásis, como que a gente enxerga esse oásis? Ele só pode vir de uma mulher que se conciliou com a sua própria história, que acolheu a sua criança ferida e que, como adulta, tomou a firme decisão de tomar posse da força que vem com as suas feridas, ampliando a visão em direção à sua mãe e a todas as mulheres de sua linhagem feminina. Sim, o amor cobre uma multidão de dores que erraram o alvo em busca de si mesmas. E nessa leitura, você vai encontrar chaves preciosas para te auxiliar nesse processo de amadurecimento, de forma gentil, com os pés no chão e em conexão com a realidade, exatamente como ela foi e como ela se apresenta atualmente.
Então, a gente sai do mundo das idealizações, do mundo infantil, da mágica, do que eu quero que seja, para entrar em contato com o que é. Isso sim tem força. Tem sido assim comigo a cada contato que tenho não só com esta obra, mas também com Larice, que tenho a alegria de chamar de grande amiga, irmã de alma e caminho espiritual. Para mim é uma honra e uma alegria ter vislumbrado este livro há muito tempo, ver ele ser gestado e fazer parte do seu nascimento. Agora, querida leitora, é com você. Respire fundo e abra seu coração para sentir a força que há no seu ser. Confie na vida que te habita e na decisão que você tomou de continuar a trilhar o caminho, que certamente se expandirá nas páginas a seguir em direção à sua mãe. E daí, na entrevista que ela deu ontem, ela fez uma pergunta, e eu deixo essa pergunta para cada uma, depois a gente lê esses prefácios, né, falando sobre a gente ia sentir a realidade, né, a gente entrar em contato com o que foi como eu me relaciono com a minha mãe dentro de mim. Às vezes, gente, eu até tenho uma boa relação fora, de respeito, porque ela é minha mãe, entendeu? Mas como é essa relação verdadeiramente dentro de mim? Como eu me sinto quando eu penso na minha mãe, quando eu tô do lado dela, quando ela fala as coisas? Como é o meu julgamento pela minha mãe? Como é as críticas que eu teço da minha mãe? Às vezes, muitas vezes eu não falo isso para ela, mas ali, conversando com alguém, eu critico, ou dentro de mim, alguma fala que ela trouxe, alguma coisa, eu critico. Quantos julgamentos eu alimento dentro de mim sobre a minha mãe? Quantas críticas eu alimento dentro de mim sobre a minha mãe? Então, a gente sabe que o outro é sempre um reflexo, né? E se ele é um reflexo, e eu tenho todo esse alimento ali, e eu sou 50% da minha mãe, o quanto isso tudo não está em mim. Então é importante a gente começar a olhar as coisas com uma verdade profunda. Então, assim, é um bom lugar para você começar, né? Como eu me relaciono com a minha mãe dentro de mim? O que eu sinto quando eu estou do lado da minha mãe? Eu sinto acolhimento, eu sinto amor, eu sinto repulsa. Como que o meu corpo fica? Eu tenho vontade de abraçar, eu não gosto quando ela me abraça. Isso tudo tem muito a ver com as dinâmicas que a gente teve e pode ter muito a ver com o amor interrompido que aconteceu na infância e que eu nunca me dei conta. E um outro lugar importante de vocês olharem é sobre o julgamento, né? Então, o julgamento é uma trava para a evolução da mulher. Então, assim, o que eu julgo na minha mãe, o que eu critico na minha mãe, mas ser verdadeira mesmo com você, porque é você com você nesse exercício. Colocar ali, ai, eu acho que a minha mãe é muito faladeira. Eu, assim, me irrita a minha mãe não conseguir ter parada, ficar fazendo as coisas o tempo todo, sabe? Coloca tudo isso e depois vai olhando dentro de você o quanto você é parecida com ela. Freud fala, dentro do processo do Édipo, né, que, por exemplo, o menino, né, ele precisa fazer o rompimento ali da simbiose com a mãe e para o pai, né, se identificar com o masculino do pai. E o processo dele é esse, né? Nesse processo, a mãe precisa liberar, né, para o pai também. Mas é importante o pai fazer ali a cisão dessa simbiose, né? Que vai acontecer ali por volta dos 7, 8 anos, onde a gente começa a visitar o mundo externo, né? E nesse mundo externo, na vida, né? Na noção de mundo, é onde a gente vai aprender as coisas da vida. E é o pai que abre essa porta pra gente. Quando não tem um pai, um masculino, é importante uma figura masculina que ajude os filhos a ver o mundo, né? Quando a menina não, a menina ela tem que ir, ela tem que se apaixonar pelo pai, daí depois ela tem que se frustrar, ser castrada pelo pai, né?
onde o pai vai mostrar que ela não é a companheira dele, e daí para ela poder retornar para a mãe. O nosso processo é muito maior que todos os homens, sabe? E isso é interessante que na prática, além de tudo, esse feminino ser regente na gente, a gente ser cíclica e o homem ser solar, né? O homem ser linear. Então, para os homens, quando o homem resolve emergir mesmo no processo de cura, embora ele também tenha a faceta do feminino dele, da mãe, mas se ele consegue se reconciliar com o pai dele, ele voa, ele voa. A mulher não, a mulher tem toda essa trajetória para ser feita, né? E dentro dessa trajetória, muitas de nós estamos paradas ali no nosso pai. Não conseguimos retornar para nossa mãe para beber do feminino dela. Ou, às vezes, ficamos lá em simbiose e nem conseguimos chegar no pai, para o pai apresentar a vida para gente, né? Então, assim, o quanto esses lugares que a gente visitou. Então, a menina que, por exemplo, ficou parada lá no pai, é muitas vezes a menina que julga a mãe, que critica a mãe. Porque ela se acha melhor que a mãe, ela tá ali no universo do pai, ela se acha uma melhor companheira para o pai. E às vezes, gente, não foi um pai presente, não, às vezes foi um pai ausente. Mas na idealização dela, ela acha isso. Por quê? Porque a criança, ela imagina muitas situações. Se ela vive num ambiente tóxico, ela imagina que o pai, por exemplo, está vindo salvar ela. É um príncipe que está vindo salvar ela. Então, assim, ela cria muitas formas de fugir da realidade que ela não consegue dar conta. Por isso que a infância é um solo que a gente pisa a vida inteira. Por isso que grande parte das nossas questões com a nossa mãe, né? Vamos falar de mãe, que é o que a gente está falando aqui, tem fundamento lá na infância com o que surgiu pra gente. Então, o que que é a proposta? A proposta é a gente conseguir retornar ali a nossa mãe para conseguir beber desse feminino, num feminino curado realmente. Que é um feminino curado, é um feminino onde eu consigo me identificar. Então, isso que Freud fala, quando a filha consegue se identificar com a mãe, sabe? E essa identificação, muitas vezes, ela não é só nas coisas boas, ela também é no que eu acho desafiador. Só que daí eu só posso mudar algo dentro de mim, eu só posso fazer diferente quando eu consigo enxergar. Então eu preciso ser muito verdadeira comigo, nas críticas, nos julgamentos que eu tenho com a minha mãe, para perceber na minha própria vida o quanto também eu sou em algum aspecto assim. E olhar para ela, eu sou como você, mamãe. Só assim você vai ter a permissão de ser diferente. E é isso que é complexo. A gente viver essas verdades. Elas são meio indigestas, né? Então, aqui ela faz uma carta à mãe dela, né? Acho que é 2008 a mãe dela faleceu. Ela conta na entrevista, a mãe dela faleceu com 59 anos e a avó dela faleceu com 59 anos. E uma coisa muito interessante na entrevista, quero que vocês assistam, porque tem tudo a ver com o livro, com a proposta que ela traz aqui, né? Ela fala assim: a minha mãe e a minha avó adoeceram porque vieram de relacionamentos afetivos, né? Que foram muito desgastantes, onde foram adoecendo. Então, como eu faço diferente? Eu preciso perceber isso, o relacionamento que eu estou. Preciso perceber que eu não posso ficar num relacionamento que me adoece, porque senão eu vou morrer nova também, igual minha mãe e minha avó. Eu vou continuar repetindo. Para isso, eu preciso ver essas verdades dentro de mim. E se precisar, eu preciso ter coragem de sair das relações para fazer diferente. E daí entrar no pertencimento, né? O quanto às vezes é difícil a gente fazer o diferente. Para poder colher histórias diferentes, resultados diferentes. E isso tudo tem, inclusive, a ver com a história dela, que ela se separou do primeiro marido. Quando ela se casou novamente, ela já tinha 40 anos. Ela tentou ter filhos, não conseguiu. Teve 2 abortos. E não é mãe. Então, assim, os preços que a gente paga para fazer diferente.
tudo tem preço, né? Então eu resolvi me olhar, eu resolvi não seguir o caminho ali das minhas ancestrais, fui olhar para esse processo dos relacionamentos, né? E nesse processo que eu fui olhar, eu precisei me separar. Eu precisei fazer diferente do que a minha mãe e que a minha avó fez. E daí, o que que acontece comigo? Eu perco o time biológico para engravidar. Olha que forte isso. E daí, eu continuo insistindo, eu continuo fazendo de qualquer forma esse movimento. É muito. Eu vou deixar outro vídeo também para vocês verem sobre essa questão dos filhos, de não ter filhos, a mulher que não tem filhos, que não quer ou que não conseguiu. Porque hoje a gente vive muito esse lugar da maternidade, de mulheres que às vezes querem fazer diferente. Só que assim, eu preciso perceber isso, quanto isso é por recusar o que a minha mãe foi, ou o que a minha mãe viveu, ou como foi a minha mãe, ou é porque eu quero seguir um caminho diferente. Mas com a minha mãe dentro de mim, no coração, me dando força para esse caminho. Um outro servir a vida, não com filhos. Então é muito importante todas essas reflexões, tá, gente? Por isso que eu dei uma pausadinha aqui. A gente vai até antes da introdução hoje, então eu vou ler aqui a carta à minha mãe que ela traz. Minha querida mãe Eleusa, você abriu a porta para que eu entrasse na vida e disponibilizou o seu melhor amor. Foi suficiente, basta olhar para mim. Todos os dias recebo de você a maior herança que uma filha pode receber da mãe, a cura como mulher. Quero lhe dizer que nenhuma filha espera a morte da mãe com tranquilidade, e nem a vivência pós-morte com alegria. Então, estou aprendendo a deixá-la em seu destino com tranquilidade e aprendendo a seguir o meu com alegria. Esse é um movimento muito importante para a gente não ficar aliado aos mortos, né? E em vez de olhar para a vida, ficar olhando para quem foi conectada. Eu tenho você viva no meu coração. Muitas mulheres chegaram depois da sua morte e eu lhe sou grata por isso, pois aprendi a concordar com um amor que vai além da nossa materialidade e ressoa em outros abraços, sorrisos, olhares, lágrimas e entre o elo mãe e filha. Com elas, aos poucos, eu vou aprendendo a me despedir de você. É tão bonito isso aqui que ela traz, assim, do quanto a gente precisa estar entre as mulheres. E Bert Hellinger fala isso, que a mulher aprende o feminino com outras mulheres. A mulher abastece o feminino com outras mulheres, né? Então, quando uma mãe vai, o papel que essas outras mulheres vão ter ali também, nesse lugar onde eu não posso tomar mais, né? Em vida da minha mãe, né? Mas para eu continuar abastecendo o meu feminino e também é, conservando ela no meu coração, né? Não num lugar de dor, mas num lugar de vida, de fonte de vida. Sinto o amor crescendo em mim livremente e a nossa história vai fazendo sentido no meu destino. Conectar com a minha essência de mulher vai tomando a forma de quem eu sou para a vida. E agora olho com amor para tudo que é seu dentro de mim. Saiba que quero te dar a vida mais bonita de todas, porque quando fecho os olhos, ainda ouço a sua voz. Gente, olha que frase linda essa que ela escreve para a mãe dela. Saiba que eu quero te dar a vida mais bonita de todas. Ela não está falando de dar para a mãe dela, porque a mãe dela já foi. Ela está falando dentro dela, dela viver com a maior plenitude possível, para que a mãe dentro dela possa ter a vida mais linda de todas. Isso é algo assim que é de uma profundidade que é incrível, a gente se desconectar de ter que acompanhar alguém na morte, a gente se desconectar das dores, a gente olhar para a própria vida e vivendo a própria vida, realizando os projetos da própria vida, dar a oportunidade da nossa mãe viver isso, que muitas vezes ela não teve. Então, isso a gente conseguir fazer isso é muito profundo.
Então, saiba que eu quero te dar a vida mais bonita de todas, porque quando eu fecho os olhos, ainda ouço a sua voz, mamãe. Filha, eu encontrei o amor em você e minha vida vai continuar depois que eu me for, porque você é a minha história e é a história do seu pai. O meu corpo não aguenta, mas você sou eu. Então, pode ir agora e me dê uma vida linda. É, até me emociona. Profunda gratidão, mãe. Você tem meu amor e respeito. Sua filha Larissa. A nossa primeira casa foi uma mulher. A primeira palavra de uma criança, quando começa a falar, é, via de regra, mamãe. Curiosamente, é similar em quase todos os idiomas e muitas vezes até igual. Mamãe é a palavra primordial com a qual cada fala e cada linguagem começa. É a nossa palavra mais íntima e nenhuma outra nos move tão profundamente. Quando a ouvimos e falamos, nos tornamos a pequena criança daquele tempo quando a falamos pela primeira vez. Nossa palavra primordial, nosso som primordial. É nessa palavra que todas as palavras posteriores e todas as relações humanas se baseiam. Quando nos sintonizamos com ela e nos permitimos ser carregados, não importa onde estivermos e aonde quer que cheguemos, nos sentimos acolhidos, aceitos e em casa. Sentimos-nos conectados com algo maior, com algo que nos abrange para além da nossa mamãe, conectados com a nossa origem, com a mãe terra da qual origina toda a vida, e também com a origem da nossa mamãe, com a mãe primordial da nossa mamãe e toda a vida. Mamãe também é o grito de uma criança em dificuldade. E a mãe transforma essa dificuldade ao tomar a criança para seu peito e oferecê-lo. O leite é o alimento original da nossa vida. Conectados a ela e alimentados por ela, crescemos e nos tornamos mais. Quando nos tornamos maiores, às vezes a proximidade nos esmaga e queremos nos afastar de sua proteção e cuidado. Então, nos tornamos mais ou nos tornamos menos? Podemos nos tornar independentes dela e livres? Em cada movimento do nosso corpo e da nossa alma, ela permanece presente, pois se quiséssemos nos tornar livres dela, seria como se quiséssemos ficar livres da nossa própria vida. Assim, nós retornamos, não importa para onde nos desenvolvemos, pois sempre estaremos conectados a ela com amor. Alimentamo-nos novamente dela, e assim, alimentados com seu amor e sua disponibilidade, retornamos renovados para a nossa vida, criativos e em sintonia, como a origem da vida, para além dela. Nos alimenta, não importa como a chamamos. Nos alimenta assim como nossa mamãe. Por meio de nossa mamãe, encontramos o caminho até ela e reencontramos o caminho até a origem. Qual é a palavra primordial com a qual a chamamos e com a qual somos levados ao seu coração com amor? Aqui também é mamãe. Bert Hellinger. Essa reflexão do Bert, ela está no YouTube. E no livro tem um link onde aparece o Bert falando essa reflexão e a Sophie também iniciando, porque a Sophie também ela escreveu um livro, Mamãe Sempre é Mamãe, né? Onde eu vou tirar a prática que eu vou fazer com vocês hoje desse livro. E no caso, essa fala é uma fala muito tocante, porque Bert é muito filosófico. Às vezes você tem que ler e escutar ele inúmeras vezes para que essas palavras vão entrando em camadas na gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse vídeo que está no YouTube lá no grupo do WhatsApp, onde vocês vão escutar a voz dele em alemão e, e vai tendo as traduções embaixo. E vocês tiram um tempo para vocês irem escutando ele, lendo essa
essa fala, né, que ele traz da mamãe, né, foi a nossa primeira casa, né? A nossa primeira casa foi uma mulher. E esse lugar, ele trazer toda essa representação, uma força incrível do que é a mãe. Então, cada um vai fazendo como sentir no seu tempo, né? E tudo mais. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando todas essas coisas que a gente vai falando aqui, tá, gente? Porque quem tá lá é quem realmente quer aprofundar nesse assunto. Então, se alguém tá me vendo aqui no Instagram